Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre como conciliar escola, processo seletivo, atividades extracurriculares e toda a jornada do estudante na preparação para o exterior. Antes de nós começarmos, eu queria trazer para vocês também os nossos próximos eventos, né? Caso vocês se interessem já para se inscreverem. No dia 12, a gente vai falar sobre a flexibilidade acadêmica das faculdades americanas, como é que é esse modelo de ensino bem diferente do nosso aqui do Brasil, principalmente em relação à decisão de curso. No dia 14, a gente vai falar sobre estratégias, né, coordenadas, né, para se candidatar para o exterior, como é que a escola e a Daqui para Fora trabalham juntos, né, nessa jornada. A Daqui para Fora é parceira de diversas escolas no Brasil e a gente vai falar um pouquinho como que essa jornada de parceria ajuda muito, né, todo o processo. Ah, e também no dia 21, a gente vai falar sobre como a consultoria da Daqui para Fora te prepara para as candidaturas no exterior, né? Como que o nosso trabalho de candidatura se dá ah, ao longo da jornada, ao longo do último ano do ensino médio, direto para a faculdade. Então, são os próximos eventos, quem quiser, só se inscrever. Bem, já entrando na nossa pauta principal da noite hoje, eu queria primeiro, né, fazer um pequeno exercício aqui para quem está nos assistindo, principalmente, né, quando a gente está falando com alunos, famílias, jovens, né, que estão no ensino médio, pensando esse próximo passo para a faculdade no exterior, a faculdade de uma forma geral, né, não necessariamente até no exterior. Queria fazer uma pequena visualização, né? Imagina um jovem que está ali no ensino médio, está numa boa escola, está se preparando para os vestibulares do Brasil e vai se candidatar para algumas faculdades do Brasil e é aprovado em algumas universidades, como o INSPER, FGV, SPM, USP, Unicamp. Mas imagina se esse estudante, além dessas opções do Brasil, também tivesse algumas opções internacionais. Ah, por exemplo, uma faculdade na Itália, como a Bocconi, a IER, né, em Madrid, Universidade de Amsterdã, na Holanda, Duke, nos Estados Unidos. Então, hoje, o principal ponto, né, da gente abordar aqui é olharmos esse projeto de candidatura para o exterior com mais uma porta, mais portas abertas para o futuro desse estudante. Então, hoje, a grande maioria dos nossos alunos, 70% dos alunos já daqui para fora que começam um trabalho conosco ainda não se decidiram se vão fazer faculdade fora, mas querem ter a opção de escolha lá na frente. Ou seja, querem ter também aprovações no exterior para poder, inclusive, comparar com os resultados do Brasil e, assim, tomarem uma melhor decisão. Então, primeiro, né, deixar isso bem aberto aqui para vocês, para entenderem, encararem, verem como esse projeto de preparação posterior vai também contribuir para essa preparação para o Brasil. E, no final, a ideia é que os alunos tenham ambas as opções, tanto o Brasil quanto o exterior, para poderem escolher. O que a gente vai ver hoje na nossa apresentação, a gente vai fazer uma rápida introdução daqui para fora, para quem ainda não nos conhece. Vamos falar do processo seletivo também, para contextualizar, inclusive, alguns pontos importantes de hoje, né, que a gente vai falar bem sobre atividades extracurriculares, como é que se dá essa construção, que já é a terceira pauta, e depois a gente vai falar sobre como conciliar a escola, atividades extracurriculares, quais são as prioridades para cada ano letivo. Também a gente vai trazer aqui as linhas do tempo e no final a gente abre para perguntas e respostas de vocês, tá? Então, quem quiser acompanhar, né, o webinar todo, inclusive, no final a gente vai dar um bônus para quem participou de toda a mentoria e aí vocês vão ter um desconto, né, um bônus específico para quem acompanha aqui o nosso evento de hoje. Então vamos lá, né? Primeiramente, fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, né? Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em faculdades do exterior. Nós somos o pioneiro nesse assunto no Brasil. A empresa pioneira, já foram mais de 50 mil applications enviadas, já totalizamos mais de R$ 1 bilhão em bolsas para os nossos alunos nesses mais de 20 anos. Aprovações em diversas universidades também da Europa, é algo que a gente vem trabalhando bastante, né, e desenvolvendo muitas possibilidades europeias. Aqui algumas faculdades que já tivemos aprovações nos últimos anos, muito para ilustrar
algumas das principais aprovações. Então, tanto faculdades dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Europa. E quando a gente fala dos últimos 3 anos de resultados, aqui algumas faculdades top 15, top 30 americana, que os nossos alunos foram aprovados, assim como as principais faculdades do Canadá e da Europa também, que os nossos alunos foram aprovados. Então, acho que alguns nomes aqui vocês conseguem identificar, né, algumas faculdades que estão realmente entre as melhores do mundo, inclusive. E, novamente, como eu falei em relação à Europa, a gente tem ampliado bem o nosso trabalho e com cada vez mais aprovações em faculdades europeias que oferecem cursos e graduações em inglês, né? Então, aqui alguns nomes adicionais das aprovações na Europa. Bem, já entrando agora no processo seletivo, né, porque acho que é importante, antes de nós falarmos, né, como se preparar, se planejar, como é que você concilia as etapas e a preparação para o Brasil no exterior, é importante primeiro nós abordarmos o que as faculdades vão exigir de um estudante brasileiro num processo seletivo em faculdade no exterior. Então, a gente vai entrar nos principais pontos. Primeiramente, é a parte acadêmica, né? As faculdades vão avaliar esse estudante através de notas e provas. Então, as notas da escola, o histórico escolar desse estudante vai ser considerado, inclusive também o rigor acadêmico em que esse aluno se encontra, ou seja, que tipo de escola, que tipo de currículo esse aluno fez no ensino médio. E, além disso, as provas, que são as provas do SAT, ou o ACT, provas de inglês e matemática. Essas provas são exigidas principalmente no processo seletivo dos Estados Unidos. Algumas faculdades da Europa também aceitam a prova do SAT. Então, a prova do SAT é a prova que a gente tem recomendado os nossos alunos a realizarem. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre linha do tempo, planejamento, qual que é o momento adequado aqui de pensar em SAT e fazer o SAT. Provas específicas do país ou da universidade, isso aqui é na Europa. Na Europa, dependendo do país ou da faculdade que o aluno vai se candidatar, pode ser que esse aluno tenha que fazer uma prova específica a mais. Quando o aluno precisa fazer alguma prova específica, geralmente é depois que esse aluno, inclusive, já terminou o ensino médio aqui no Brasil. Então, é algo que o aluno faz realmente um pouco mais lá para frente. Provas de proficiências do idioma, né? Aqui, na grande maioria, faculdades em inglês. E aí a prova do TOEFL, do IELTS, do Duolingo, são provas que as faculdades aceitam na admissão. E o Enem, ou um vestibular brasileiro legítimo, né? Que a faculdade aceite como requerimento para quem é aluno brasileiro, que venha com currículo brasileiro na aplicação. Então, o Enem também é uma exigência no processo do Canadá, das principais faculdades do Canadá e na Europa. Então, alunos que estão se preparando para o Enem aqui para o Brasil, né, consequentemente, o que as faculdades, as escolas aqui preparam, para o processo do Canadá e da Europa também pode ser uma exigência que vai ser obrigatória, né? Além da parte acadêmica, as faculdades também vão avaliar os quesitos pessoais através das cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador, as atividades extracurriculares, tudo que esse estudante fez, se engajou, se envolveu ao longo do ensino médio. Eu vou entrar mais a fundo nesse aspecto aqui quando a gente falar sobre planejamento, preparação. E também as redações, que são as redações de apresentação para as universidades. Cada faculdade vai ter um número específico de redações que esse aluno precisa desenvolver, geralmente 2, 3, às vezes 4, 5 temas, e nesse ponto o aluno tem um mentor, inclusive daqui para fora, específico para trabalhar nesse aspecto, né? Essas redações, é bom lembrar que são feitas em casa, não são redações, né, como dissertativas, né, e técnicas como a redação do Enem, ou uma prova de redação, pelo contrário, são redações muito pessoais, onde esse aluno se desenvolve, né, e escreve essas cartas, essas redações durante a candidatura conosco, com o mentor específico daqui para fora também, né? E, por último, as entrevistas via online com representante da faculdade. Algumas faculdades fazem entrevistas, outras não. Então, se o aluno for chamado, é importante esse aluno estar bem treinado para o dia oficial. E, nesse ponto, a gente prepara e trabalha com os alunos. E o portfólio, que é o portfólio artístico para quem vai se candidatar para algum curso artístico, né? Então, isso é específico para os alunos interessados nas artes.
Então, o primeiro ponto aqui que a gente queria trazer, né, inclusive quando a gente fala de planejamento e conciliar a agenda, é justamente olhando esse processo seletivo e dentro desses requerimentos que esse aluno precisa cumprir, como que essas etapas, de como esses pontos precisam ser trabalhados ao longo do seu ensino médio, né? Ah, quando a gente olha principalmente, né, um filtro de admissão em universidades, aqui a gente trouxe uma exemplificação, né, de uma faculdade quando ela recebe os seus candidatos e candidatas, ela sempre primeiro avalia a parte acadêmica, notas e provas. Então, se o estudante academicamente ele cumpre aquela exigência inicial, a nota, uma média acadêmica da escola junto com as provas, esse aluno ele passa por esse primeiro filtro que a gente chama, né? Mas como vocês viram, as faculdades do exterior não avaliam somente a parte acadêmica. E eu acho que esse é o grande barato desse processo todo, que é muito diferente daquilo do nosso, do Brasil, né? Porque as faculdades também estão interessadas em conhecer esse estudante no aspecto pessoal, através das atividades extracurriculares, das cartas de recomendação, das redações, das entrevistas. Então, se esse estudante cumpre os requerimentos acadêmicos, ele passa para o segundo filtro, que é a avaliação pessoal dos requerimentos. Então, vamos supor que essa faculdade que recebeu 50 mil applications, né, ou candidatos, no primeiro filtro, 25 mil alunos cumpriram a exigência acadêmica. Desses 25 mil que cumpriram essa exigência, 15 mil passaram para a parte pessoal de avaliação. E aí, esses alunos aqui, academicamente, que estão sendo avaliados, esses 15 mil alunos, vão ser muito parecidos academicamente, porque cumpriram as exigências de notas e provas. E depois que esse aluno passa por esse segundo filtro pessoal, aí esse aluno vai para um comitê de análise final, e aí sim é feito aí as aprovações finais, né, e os candidatos, né, que realmente foram aprovados, né. Então, são essas camadas de filtros de avaliação que as faculdades olham, e como a gente está colocando aqui, né, principalmente olhando nesse quesito pessoal, né, que é um quesito muito diferente do nosso aqui do Brasil, é importante o aluno entender o que fazer e quando fazer essa jornada, né, de construção de atividades e projetos extracurriculares. Mas lembrando sempre que é importante primeiro cumprir a exigência acadêmica. Sem isso, os outros requerimentos nem vão ser vistos, né? Então, já entrando, né, nessa parte de desenvolvimento de atividades extracurriculares, primeiro a gente, né, queria conceituar isso, né? O que elas são? Primeiramente, podem ser várias coisas, não é uma regra específica ou de exigência específica. Podem ser as Olimpíadas acadêmicas, trabalho voluntário, estágios, programas de férias, arte, projetos, pesquisas, esportes, simulações da ONU e várias outras atividades. Não existe um cardápio pré-determinado daquilo que esse estudante precisa fazer em termos de atividade extracurricular. Vai muito aquilo que faz sentido para cada aluno e cada candidato ou candidata. Então, só para a gente já deixar isso muito claro, né, que as faculdades elas estão interessadas em saber realmente o que você fez, né? E por que elas são importantes? Primeiro, elas vão demonstrar os seus interesses, suas habilidades, as realizações que você teve fora do contexto acadêmico. É onde os admission officers conseguem ver você além das suas notas, o seu comprometimento também naquela área. E muito do que a faculdade quer ver nas atividades seria uma prévia daquele estudante no campus universitário, porque, afinal de contas, ela está compondo no processo seletivo o corpo estudantil daquilo que ela quer, né, dentro do campus. Então, quando ela consegue enxergar na sua aplicação, na sua candidatura, aquilo que você fez, o seu papel, o que você se desenvolveu, e o seu vínculo com as atividades, né, o quanto você se dedicou, isso demonstra bastante aquilo que provavelmente, não, um caminho, uma linha que vai ser desenhado também quando você entrar na faculdade. E aí ela consegue fazer essa prévia, né, dentro do que você poderia contribuir dentro do campus. E além de tudo, né, e aí muito do que a gente vai falar muito nessa questão de conciliar com os vestibulares, né, escola aqui no Brasil, vai tornar esse estudante um jovem muito mais maduro, interessante, vai trazer aprendizados, experiências, histórias, inclusive, que você vai conseguir colocar nas suas redações.
Mas, mais do que tudo, a gente está vendo aqui que as atividades extracurriculares, né, como é um quesito que aqui no Brasil não é uma exigência, não é uma obrigatoriedade, quando o estudante que entra numa jornada como essa, de preparação para o exterior, consegue começar a entender o quanto é importante esse aluno se envolver e se engajar em coisas e assuntos que são importantes para esse aluno. Então, a gente ouve muito, com muita frequência, né, falando com os nossos alunos, com os pais e mães também desses jovens, enquanto esse jovem se desenvolveu e amadureceu num processo de candidatura para o exterior, em paralelo, que levou à escola, por justamente ter que fazer coisas diferentes do que aqui no Brasil não seriam necessárias, né, e se desenvolveu muito nesse quesito. E como é que elas são avaliadas, né? Primeiro, né, o quanto você se dedicou, quanto tempo você se dedicou, e né, por quanto você se envolveu naquela atividade. O seu papel também na atividade, né, quais suas contribuições, suas realizações, se você foi protagonista daquela atividade ou não, o impacto que as suas realizações tiveram, se foi algum projeto que você se envolveu na sua escola, ou no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Então, isso também é considerado. E também algumas faculdades correlacionam as suas atividades extracurriculares com as suas áreas de interesse na faculdade, nos seus planos futuros dentro do campus, né? Então, elas querem ver também essa correlação, né? Aquilo que você se desenvolveu, se engajou, possa ter alguma conexão ou alguma indicação daquilo que você pretende fazer na faculdade também. Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Um estudante que, por exemplo, vai fazer tem interesse em fazer uma faculdade de engenharia e esse aluno se envolveu em Olimpíadas acadêmicas de robótica, de matemática, de física, ou esse estudante criou um aplicativo, né, ou fez um estágio, né, em alguma empresa também. Então, é nessa correlação também que algumas faculdades querem a ver, e muito, né, do que você aprendeu, as experiências, como você evoluiu, os aprendizados, quem você se tornou, que justamente esse contexto vai ser ligado às redações que esse estudante vai escrever na candidatura. Então, muito daquilo que esse aluno se envolve, se engaja, vai ter uma relação com os textos que vão ser inseridos na aplicação. E como organizar, né, a sua rotina para você se candidatar para a universidade no exterior, né? Pensando em termos de linha do tempo, né? Primeiro, saber o que fazer e o que não fazer, né? É muito importante, principalmente alunos de ensino médio, entenderem qual que é a prioridade em cada momento para que as coisas não fiquem atropeladas. Ou colocar tempo numa coisa que talvez não tenha relevância naquele momento e é melhor colocar em um outro momento, né? Então, primeiro importante criar esse senso de urgência e de importância. Isso é um exercício, inclusive, que a gente faz daqui para fora com os nossos alunos, colocar isso em perspectiva para cada estudante, né, de acordo com a sua realidade, aquilo que de fato tem que ser feito, ou pode ser feito depois, ou não tem tanta importância assim. Então, é um quadrante muito simples, né? De pensar esses dois conceitos do que é urgente e o que é importante. Urgente é aquilo que tem que ser feito nas próximas 48 horas, não tem como postergar, ou uma inscrição de prova que você tem que fazer, ou você tem que se inscrever num summer program, que o deadline é no dia seguinte, algo desse tipo. Né? Então, exemplos aqui daquilo que realmente tem que ser feito, porque tem um prazo, tem que ser entregue algo em 48 horas. E importante é algo que é importante para você pessoalmente. Né? E aí vem toda uma análise daquilo que cada estudante, o que é importante para cada um também, porque nem sempre o que é importante para um vai ser importante para o outro. Né? Então, é nisso também que a gente depois tem que avaliar individualmente cada candidato e candidata. Mas pensando naquilo, né, em termos dessa contraposição, né, entre urgente e importante, o que a gente fala para os nossos alunos sempre é o que é importante, urgente e importante, tentar fazer sempre na parte da manhã. Né? O quanto antes já fazer aquilo como prioridade, aquilo que realmente tem que ser feito, colocar isso como meta e terminar isso antes da hora do almoço, né? Antes das 11 da manhã. Ou
2 horas depois você saiu da escola. Se você tem escola de manhã, voltou da escola, terminou aquilo nas próximas 2 horas depois que você retornou. Então, isso é algo que é urgente e importante. Agora, algo que não é urgente, mas é importante, fazer durante 1 hora ou 2 horas depois que você completar tudo que está no quadrante acima. Então, aquilo que você fez que é urgente e importante primeiro, e depois aquilo que não é urgente, mas é importante, aí vem em seguida. Né? Agora, o que é urgente, mas não é importante, fazer no horário que você tem mais energia, né? Completar antes do dia, fazer em algum momento do dia, mas não necessariamente aquilo que tem que ser feito de imediato. E não, o que não for urgente, o que não for importante, pode não ser feito hoje, naquele dia, né? Ou no dia seguinte, você pode realmente postergar um pouco mais. Então, é só para a gente começar a colocar essas prioridades, né, em termos de planejamento. E é claro que isso é algo que a gente vai acompanhando em cada aluno e já colocando aqui a linha do tempo, né, das atividades e de prioridades que a gente tem de uma forma macro para os nossos alunos. Então, quando a gente pensa, né, em nono ano, né, e o nosso trabalho com o lado daqui para fora pode começar a partir do nono ano, um primeiro ponto que é muito importante nessa jornada é autoconhecimento, porque é a partir daí que vão ser desenvolvidas todas as linhas de trabalho, desde planejamento acadêmico até projetos, atividades, férias, notas, tudo é feito a partir de um grande trabalho de autoconhecimento. Além disso, um acompanhamento de notas, é importante o aluno ter um bom hábito, né, uma boa rotina de estudos aqui, conhecer, né, como estudar, como se organizar. Aqui nós damos muitas técnicas para os alunos, né, de como você estuda, como é que você otimiza o seu estudo, técnicas de estudo. Extracurriculares também já é importante começar a explorar algumas áreas aqui. Nono ano, que a gente desenvolve muito com os alunos é de explorar diversas áreas, né? Avaliar o que a escola oferece, aqui realmente é explorar e não precisa ter algo já pré-definido no nono ano. O aluno realmente pode, né, dar uma diversificada boa nas atividades extracurriculares durante o nono ano e fazer um bom plano de férias. A partir do nono ano, né, os alunos já começam a se planejar, a se organizar para Summer Programs, que é o período de julho, que várias faculdades já recebem alunos a partir do nono ano, programas acadêmicos muito bons, que ajudam e contribuem muito na construção do currículo do estudante. E o nono ano também é um ótimo ano para desenvolver leitura e habilidades de linguagem. Então, aqui, quanto mais o aluno começa a transformar o seu vocabulário, né, a ter esse hábito da leitura, obviamente, em inglês, isso tudo ajuda demais todo o processo que vai ser desenvolvido, principalmente a partir do primeiro ano do ensino médio. Quando a gente entra no primeiro ano, né, que é o 10º ano, as coisas começam a tomar uma outra proporção, né? As notas, obviamente, já começam a ter um impacto bem significativo. Então, aqui, de novo, é importante acompanhar essas notas acadêmicas. As atividades extracurriculares, é importante começar já a olhar alguns projetos que esse aluno consiga ter algum papel de liderança ou possivelmente desenvolver um projeto seu autoral. Então, é algo que a gente desenvolve muito com os nossos alunos, né? Pensando o que faz sentido para cada estudante. Então, começar a ter isso em mente e continuar o planejamento das férias, Summer Programs, 10º ano também, um ano bem importante. Chegando já no 11º ano, que é o último ano de preparação, é o último ano que antecede a candidatura. Aqui esse estudante continua na fase de notas, né, acompanhando as notas da escola, média, alta. As atividades extracurriculares também tomam essa proporção maior de liderança, criação de projeto autoral próprio. A gente já começa a falar um pouco sobre redações. É importante esse aluno já começar a desenvolver esses textos, né? Começar a entender como isso funciona já no 11º ano. Fala sobre carreiras também, importante explorar os cursos disponíveis, escolhas acadêmicas, né? Que esse estudante vai realizar durante a candidatura, definir as suas áreas, né? Que vai se candidatar. E no final do segundo ano, né? No 11º ano, já é indicado do aluno realizar uma ou duas provas do SAT, né? Para que, inclusive, academicamente, no último ano,
esse aluno não precise estudar ou não precise realizar a prova da SAT e fique livre para fazer os vestibulares do Brasil também. Quando a gente fala de preparação do SAT, que é ao longo do 11º ano, né, ou segundo ano do ensino médio, nada que para fora nós temos um curso preparatório de SAT, inclusive, para os nossos alunos. É um curso online, com aulas ao vivo, com professores especializados, tanto para a parte de inglês e a parte matemática da prova, professores full-time, nada daqui para fora. E a daqui para fora também tem uma equipe multidisciplinar do curso da SAT para justamente fazer um diagnóstico inicial de cada estudante e cada aluno tem o seu plano de estudos individualizado, né? E aí, quando a gente pensa, né, em colocar tempo aonde realmente importa, né, pensando no desenvolvimento das atividades extracurriculares, a primeira pergunta que a gente precisa fazer para cada estudante é o que esse aluno faz? Tem alunos que fazem muitas coisas, muitas atividades, então é importante, a partir daí, a gente criar uma gestão de tempo, avaliar o que realmente é relevante, o quanto tempo você está se dedicando para cada atividade, é prioridade, não é? Qual é o peso para cada atividade que você vai continuar fazendo ou não. Agora, aqueles alunos que não fazem muitas atividades ou poucas atividades, aí é um trabalho de desenvolver novas atividades. Aí, entender com aquele estudante quais são suas áreas de interesse, suas paixões, quais são as oportunidades que a escola já oferece, a sua rede de amigos, de relacionamento dos seus pais, dos seus familiares, listar uma lista, né, criar uma lista de atividades possíveis para cada um, e a partir daí são vistas as atividades extracurriculares com potencial para cada estudante. Isso é algo muito individual, de novo, não é algo que o amigo está fazendo que eu tenho que fazer também, é algo realmente muito único para cada estudante. E a partir desse desenvolvimento das atividades extracurriculares, definida, né, a estratégia, quais atividades esse aluno vai realizar, é começar o trabalho de evolução, né, obviamente sempre desenvolvendo novas habilidades ou novos papéis, né, nas atividades, e ter esse acompanhamento em ação. Daqui para fora tem uma biblioteca com dezenas de projetos e atividades, é algo que a gente tem sempre muito atualizado, né, na nossa rede de mentores e mentoras, desde as Olimpíadas acadêmicas, competições acadêmicas que os alunos podem fazer, cursos online também que eles podem desenvolver, e além disso o trabalho voluntário, concursos de escritas, debates, simulações da ONU. Então, aqui, nada aí para fora, a gente consegue fazer uma análise muito boa daquilo que faz sentido para cada estudante e, a partir daí, quais são as opções dentro daquela área. Então, com isso, a gente consegue desenvolver muito os nossos alunos e, muitas vezes, também os nossos alunos criam seus projetos autorais. Isso é algo muito legal, né? Tem aluno que tem realmente esse tipo de perfil e aí, nada para fora, a gente cria uma rede de contatos, né, e de intercâmbio de projetos entre alunos para que eles também possam se ajudar e trabalharem juntos nesses diversos projetos que existem hoje a nível Brasil. Então, isso é algo muito legal que a Daqui para Fora faz nessa relação, né, entre mentores, entre alunos, né? E para isso, né, os alunos que começam essa fase de preparação, cada estudante vai contar com um mentor ou uma mentora, né? Os mentores são sempre brasileiros que passaram pelo processo seletivo, têm a vivência de estudar no exterior também, são jovens, então cada estudante conta com um trabalho individualizado, um acompanhamento individualizado de cada mentor nessa jornada de desenvolvimento de atividades extracurriculares que pode começar a partir do 9º ou 11º ano. Aqui alguns exemplos, né, de alunos e evolução que eles tiveram do início da preparação até chegarem na fase da candidatura conosco, o quanto eles evoluíram, né, tanto a nível de notas e projetos, né? Acho que isso é o que traduz muito quando o aluno entra numa jornada como essa conosco, né, principalmente no finalzinho do fundamental, né, já no 9º ou 10º ano, o quanto essa jornada de candidatura posterior torna esse estudante forte em todos os requisitos. Então, aqui um exemplo, né, do Guilherme, por exemplo, que ele começou o trabalho conosco no 10º ano, primeiro ano do ensino médio, era um aluno bom, né, 8,5, tinha feito um simulado do SAT, tirou 1.100,
era o representante de turma e jogava basquete. Ótimo, já tinha alguma coisa, já fazia alguma coisa bem interessante. Só que quando ele chegou na candidatura, foi um aluno média 9,5, SAT 1540, vários projetos, projeto autoral, fundador do Clube de Debate da ONU da escola, colunista da escola, estágio em prefeitura. A gente vê esse crescimento, esse desenvolvimento do jovem de uma forma exponencial, né? Que é um grande exemplo disso, e, consequentemente, os resultados que esse aluno teve, né? Aprovações nas principais faculdades americanas. Já a Mariana, né, a média 8 com simulado 1000 do SAT, fazia dança e era do Grêmio Estudantil. Ao chegar na candidatura, já era uma aluna 9, SAT 1500, e vários projetos extracurriculares, né? E no caso da Mariana, ela fez todo esse processo de candidatura para o exterior, visando, inclusive, fazer faculdade de medicina, né? Aqui no Brasil, ela foi aprovada por algumas faculdades de medicina aqui também, né? Já o Gabriel, né? Ele era um aluno média 7, com um simulado de 900 e jogava futebol. E ao chegar na candidatura no terceiro ano, já era um aluno média 8,5, SAT 1450, com vários projetos extracurriculares e, consequentemente, foi aprovado em várias faculdades, não só no Brasil, né, como a Universidade Federal de Santa Catarina e Estadual de Campinas, mas também na UBC, IE, Bocconi e Toronto, né? Então, Europa e Canadá. E o último exemplo aqui, né, a Carolina, né, que era uma média 7,5, SAT 1950, e fazia aulas de alemão, e ao chegar na candidatura, ao se desenvolver, teve médias aumentadas para 9, SAT 1.300, e aí criou um Instagram com mais de 10 mil seguidores, canal do YouTube, era faixa azul de jiu-jitsu, alemão já em alto nível, e foi aprovado em algumas faculdades no Brasil, né, como PUC, FGV, INSPER, e na Europa, como ESAD na Espanha, e Sevilha, Audência na França, Link também aqui em São Paulo, né? Então, aqui são alguns exemplos, né, de alunos, que eu acho que isso tudo traduz muito como esse desenvolvimento ao longo do ensino médio, a partir do momento que o aluno entra numa jornada sabendo que vai se preparar para uma candidatura no exterior, o quanto isso transforma esse estudante em todos os requerimentos. Não só para o exterior, para as faculdades no exterior, mas também para as faculdades aqui no Brasil. Esse aluno geralmente se torna um aluno, uma estudante melhor, com notas melhores, com mais envolvimento, mais engajamento. Isso tudo contribui para ambos os cenários. E aí, para a gente falar sobre como a Daqui para Fora, né, contribui, né, nesse processo, a partir do nono ano, nono, décimo primeiro ano, é a nossa fase de preparação, né, que é uma fase de desenvolver as atividades, criar um planejamento macro, entender a rotina desse estudante e criar um cronograma a partir daí, avaliando o que esse aluno já faz, o que não faz, desenvolver projetos, provas, e no ano da candidatura, que é o 12º ano, já é o ano de aplicação, de fato, ao longo do terceiro ano, junto com os vestibulares do Brasil também, né? Então, durante o terceiro ano, o 12º ano é quando esse estudante vai se candidatar para o exterior, e ao longo dos 4 anos a gente continua dando apoio e suporte também. O nosso roadmap, né, de preparação, então, nono, décimo e 11º ano, essa fase toda de preparação e para candidatura, desenvolvimento de atividades extracurriculares, curso de SAT, redações, e para a turma de portfólio também, criar um portfólio artístico competitivo. No primeiro semestre do 12º ano, que é o ano da candidatura, aí onde a gente faz um novo planejamento e um cronograma de acordo com a disponibilidade do estudante, com os planos, entender os planos que esse aluno tenha aqui no Brasil, para conciliar os dois mundos, deixar livre o aluno para fazer os vestibulares do Brasil também, caso queira, criar listas de faculdades, que esse aluno vai se candidatar no primeiro semestre, e o segundo semestre dedicado para a aplicação de fato, né? Definir as faculdades, aí trabalhar nas redações específicas como mentor de redação e orientadora de application, né? No ano seguinte, ao término do ensino médio, os alunos recebem os resultados das faculdades, que inclusive saem depois dos resultados do Brasil. Então, aqui, muitos alunos brasileiros, inclusive, começam a faculdade no Brasil no primeiro semestre e só vão tomar a decisão, de fato, se vão para fora ou não, quando recebem os resultados do exterior, que saem em março, abril, geralmente. Março, abril, maio, já no primeiro semestre
do término do ensino médio. Então, aí sim é quando esse aluno vai decidir se vai para fora ou não, e aqueles que estiverem cursando a faculdade aqui no Brasil no primeiro semestre, se decidirem para fora, trancam suas matrículas e vão para o exterior no segundo semestre. E aí deixam uma matrícula trancada aqui no Brasil, caso queiram voltar, já tenha onde uma faculdade garantida aqui no Brasil também. Né? E aí, o que fazer agora? Né? O primeiro parte, né? Os estudantes, primeiro ter boas notas, né? Acho que essa parte bem fundamental, acadêmica, se desafiar academicamente, melhorar suas notas, desenvolver a curiosidade intelectual, conhecer as oportunidades, né? No exterior e no Brasil, despertar suas áreas de interesse, começar a se envolver em atividades extracurriculares, conhecer pessoas, né, jovens que estão em diversos projetos, né, ou que estão aqui, ou que estão fora. Então, visitar, inclusive, essas universidades, a gente recomenda muito, né, ir nos campos das faculdades. Os pais e mães, né, responsáveis se informarem, dar apoio na motivação, também fazer um planejamento financeiro, é algo que a gente conversa muito com cada estudante e família antes de começarmos o trabalho daqui para fora, alinhando essa parte financeira para estarmos dentro de uma expectativa real de cada um nesse sentido. E para quem está, né, quem está nessa jornada agora, né, acompanhando aqui o nosso webinar, fazer a nossa análise de perfil, quem quiser fazer, é uma forma muito rápida e simples de vocês terem um feedback dado aqui para fora, para que eventualmente a gente consiga fazer uma primeira reunião totalmente gratuita. Né? Eu estou lançando aqui também, agora nesse finalzinho da nossa apresentação já, a nossa enquete, que é uma forma muito rápida e simples também da gente conhecer quem esteve aqui, né, que ano letivo o aluno estava, qual escola estudava, para que a gente possa cada vez mais entender melhor como é que a gente pode ajudá-los e trazer mais informações para vocês sobre esse assunto de faculdades no exterior. Então, como eu mencionei, né, no início da nossa conversa, para quem acompanhou aqui a apresentação toda, vocês têm um desconto exclusivo, né, de 5% quando começarem o trabalho individualmente conosco. Então, só mencionar esse hashtag, né, hashtag bônus mentoria daqui para fora, né, que foi algo que a gente fez nessa apresentação de hoje. Então, só mencionar esse bônus. Né? E aqui também trazendo para vocês os próximos eventos para relembrá-los do que vai acontecer, né, no dia 12, no dia 14 e no dia 21, os eventos que estão previstos já para acontecerem. Tá? Então, queria deixar aqui nos nossos contatos, né, quem puder fazer aí nossa enquete, que é muito rápida, simples, né, pouquíssimas informações, só para a gente ter uma ideia do perfil, né, dos alunos, das famílias que estão assistindo aqui os nossos eventos, a gente poder realizar cada vez mais eventos precisos para aquilo que vocês estão buscando, né, usando o ano letivo, países de interesse, cursos e etc. Né? Então, isso seria bem legal. Eu queria também abrir agora para perguntas e dúvidas de vocês, deixar isso aqui aberto para o nosso Q&A, que está aberto também. Estar em gap year dá desvantagem? Olha, ela não diria desvantagem, né? Mas assim, o gap year só para quem ainda não sabe o que é, né? O gap year é quando o aluno se candidata depois de já ter terminado o ensino médio. Então, vamos supor que um estudante ano passado, 2024, terminou o terceiro ano e não se candidatou, por N motivos, né? Talvez não tinha interesse, não estava pronto, o que for. E decidiu se candidatar esse ano, 2025, né? Então, esse aluno está se candidatando no que a gente chama de gap year, né? Contanto que esse aluno não esteja cursando em nenhuma faculdade. Isso também é muito importante. Ou seja, o aluno está se dedicando só a isso, né? O que acontece? As faculdades elas aceitam alunos que estão aplicando durante o gap year, mas o importante aqui é você ter uma boa justificativa do porquê que você está se candidatando no gap year. Então, esse é o grande ponto. Contanto que você tenha, né, uma boa justificativa, né, tem um porquê, um grande porquê, não vejo nenhum problema. A gente tem todos os anos alguns alunos que se candidatam no gap year conosco também. Já faço comentário aqui para fora, eu gostaria de saber quem da equipe da candidatura pode me ajudar em gestão de tempo? Seria psicólogo ou estrategista? Estrategista, tá? Pode falar direto com o estrategista sobre essa questão de gestão de tempo, planejamento, cronograma. Pode falar que o estrategista consegue te ajudar sim.
Teria algum prejuízo começar a se envolver mais diretamente a partir do 11º ano? Ah, não, não tem problema nenhum. Ainda bem que, né, ainda tem esse tempo do 11º ano para começar a se desenvolver em algo, né? Então, acho super relevante, né? Obviamente, 11º ano já seria interessante já dar uma intensificada nas atividades. Então, ensinar inglês, sim, tem peso nas aplicações, né? Obviamente, quando você é um professor de algo, né? Já coloca você num status diferente, né? Já que você tem uma habilidade a mais. Ah, mas aqui eu diria pensar em projetos possivelmente até autorais, né, dentro do seu perfil, daquilo que vai fazer mais sentido nessa construção para a candidatura no ano que vem, que seria já o seu 12º ano. Então, ó, a gente está bem acostumado aqui na para fora, Lourenço, a trabalhar com alunos do 11º ano, que muitas vezes chegam, né, sem muita coisa ainda feita ou realizada, mas dá para dar um up e uma intensificada boa durante esse final de 11º e ao longo do ano que vem também. Aí é continuar a jornada em paralelo na candidatura. O que você aconselharia extracurriculares para alguém que está indeciso? Algo mais amplo ou nichado? É, acho que é nichado, né, que você quis dizer aqui. Ah, olha, Lorenzo, o que eu aconselharia que primeiro é você fazer um trabalho ah, de reflexão sobre o que você gosta, aquilo que você se identifica, aquilo que realmente faz sentido para você. Por exemplo, tem alunos que realmente gostam de dar aula, né? Não sei se você está fazendo já, dando aula, você gosta, se identifica com aquilo. Tem alunos que não se identificam com isso e gostam mais da parte acadêmica. Eu adoro estudar e gosto de estudar, então vou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, gosto de participar de Olimpíadas, de debates, né? Alguma coisa nessa linha. Então, é difícil a gente aconselhar uma coisa, algo que a gente precisa primeiro fazer um trabalho com você de autoconhecimento. Conhecer quem você é, saber aquilo que te interessa, qual a sua paixão, aonde você gosta de colocar o seu tempo livre. Pensa nisso, né? E aí pensa também em alguma questão que você veja, algum problema que você gostaria de resolver, alguma coisa que você vê talvez na sua escola, né, que não está funcionando bem, que seria legal de ser feito. Poderia ter um clube de leitura, né? Teve uma aluna nossa que, por exemplo, ela gostava muito de ler, ela lia pelo menos 2 livros por mês. Era uma leitura, assim, ela gostava muito de ler. Então, ela começou a criar projetos relacionados a isso. E ela foi a autora do clube de livros na escola dela. E aí foi trazendo outros alunos, foi recrutando, como é que era o formato, apresentou isso para a escola. Então, é um exemplo assim para você nesse sentido. Tá? Uma alta nota no Duolingo chega a pesar alguma coisa ou só importa se bate o mínimo requerido? Geralmente as faculdades só vão olhar o mínimo ali. Se o requerimento da faculdade, vamos supor, é 120. Você tirou 121, 140, não faz muita diferença. Basta você ter atingido a meta de nota, né? Ou requerimento de nota. Tá? O curso IB pode ser considerado como uma boa forma de preparo para as faculdades no exterior? Sim, sem dúvida, Camila. O IB, ele é um currículo internacional que algumas escolas aqui do Brasil oferecem. São poucas escolas que têm esse tipo de currículo. E é um currículo extremamente valioso, né, e muito conceituado e reconhecido pelas universidades no exterior. Então, eu diria que se você tem essa possibilidade, sua escola tem IB, é realmente um ótimo currículo. E aí, inclusive, o próprio IB ele tem vários fatores, né, que inclusive vão incentivar e motivar para você trabalhar em outros quesitos aqui, que falam, né, e conversam muito com esse processo seletivo que a gente falou. Meu filho veio de uma outra escola que tinha uma tradição de usar o Cambridge no lugar do TOEFL. Alguma universidade que você citou aceita o Cambridge ou você recomenda mudar para o TOEFL? Olha, Rogério, a grande maioria das faculdades, elas vão aceitar, as duas principais provas mais aceitas é a prova do TOEFL ou do IELTS, tá? Algumas faculdades aceitam o Cambridge também, mas eu não diria que é uma prova extremamente aceita pelas faculdades. Então, se puder voltar para o TOEFL, nessa linha, né, de admissão para a faculdade, para a graduação, o TOEFL geralmente ele é mais aceito do que o Cambridge, sim. Meu filho é tenista de alto rendimento, nível profissional, internacional, está no Year 11. Qual a diferença daqui para fora em relação a CSS, Profile, Moon Sports?
Ótima pergunta, Udo. Bem, nós daqui para fora não trabalhamos com bolsas esportivas ou contato com treinadores, negociação de bolsa esportiva, colocação de atleta em time universitário. Então, no seu caso, né, do seu filho, como ele é atleta de alto rendimento, eu recomendaria a CSA Authority, inclusive é a empresa parceira, né, e que a gente confia muito no trabalho e que conhece muito de tênis universitário. Então, eles é que vão poder guiá-lo melhor nessa jornada com o seu filho. Tá? Agora, o seu filho, se ele está no Year 11, se ele quiser fazer conosco o curso de SAT, porque a gente tem um curso de SAT no programa, ele faz só o curso de SAT com a gente. Também isso é uma possibilidade. Então, você pode nos procurar e ele faz só o curso de SAT com a gente. Tá? Qual o mínimo dos requerimentos de notas das provas de inglês? Olha, Lourenço, depende da faculdade, né? Cada faculdade vai ter uma nota de corte. Tem faculdades que, por exemplo, no TOEFL, o mínimo é de 70, ou 80, 85, ou 90, ou 100. No IELTS, algumas faculdades vão aceitar com 5, ou 6, ou 6,5. No Duolingo, com 120 ou 130. Então, depende da faculdade que você vai se candidatar. O nosso papel com o aluno nesse sentido é avaliar, ok, quais faculdades que você vai se candidatar, quais provas de proficiência elas aceitam, qual seria a prova indicada para você fazer que seja aceita por todas, para você fazer só uma prova, não ter que fazer várias provas, e aí fazer a prova. Fez a prova, a gente vai ver todas as faculdades que você vai se candidatar, se você consegue, né, se você cumpre os requerimentos de todas elas. Se não cumpriu, aí repete a prova, faz a prova até chegar na pontuação necessária. Tá? A TOEFL IBT aceita por todas as faculdades dos Estados Unidos, sim, essa prova exatamente, e nota mínima acima de 100, tá? Para as Ivies. Você acha que atletas ganham mais vantagem nas faculdades? Eu não diria que é uma vantagem, mas os atletas eles são recrutados pelas universidades, dependendo, obviamente, do nível técnico desse atleta. Então, atletas que, por exemplo, estão em seleção, né, carioca, seleção paulista, brasileira, de altíssimo rendimento, muitas vezes vão conseguir realmente ótimas ofertas de faculdades. Média 9,5 seria 3,8 ou 4,0 na conversão? Depende da faculdade. Isso é uma pergunta interessante, porque a faculdade em si, quando ela recebe a application do aluno, ela que vai ter o próprio cálculo de GPA, ou fazer a conversão do estudante internacional para a média que ela acha. Tem faculdades que vão avaliar o GPA na curva, tem outras não. Então, eu diria que é difícil de responder essa pergunta na precisão, tá? Então, não posso dar essa resposta precisa, porque realmente depende de faculdade para faculdade. Mas 3,8, 4,0 já seria um GPA de altíssimo nível. 9,5, um aluno média 9,5 é um aluno que a gente considera hoje que está apto a se candidatar para as principais e melhores faculdades do mundo. Se candidatar, né? Começar uma nova extracurricular no segundo semestre, no ano da candidatura, é muito tarde? Fica parecendo que é só para agradar a faculdade? Não, né? O difícil é você fazer uma faculdade, uma extracurricular no segundo semestre, porque, assim, com uma grande consistência, você não vai ter tempo para isso. Mas fazer algo que vai agregar, acho que é sempre válido, mas sim, assim, na sua candidatura, eu acho que essa até é pertinente de você colocar que você fez aquilo porque justamente antes você não estava se preparando para aquilo, ou não considerava aquele projeto, ou que aqui no Brasil o processo seletivo não considera uma atividade extracurricular, e aí você se deu conta que ia se candidatar e começou a se envolver em tal atividade. Faz sentido, né? Então, nunca é tarde para começar algo legal e bacana para o seu futuro. Vantagem de fazer o SAT no segundo ano? Ótima pergunta. Daqui para fora, né, indica os alunos já começarem o preparatório do SAT no segundo ano, primeiro para que você fique livre no terceiro ano para fazer os vestibulares do Brasil. A prova da SAT ela tem 5 anos de validade, então você consegue usar a pontuação já no primeiro ano, se você quiser, no ensino médio. Mas a recomendação é o segundo ano, porque você já vai estar com o conteúdo acadêmico pronto e feito da sua escola para poder se estudar para a prova e fazer a prova no segundo ano. Então, se você já faz a prova no segundo ano, se prepara, faz a prova,
e consegue uma boa pontuação, ótimo, você já garantiu aquela pontuação. Você não tem que ficar pensando em SAT no terceiro ano e pode focar e se dedicar no SAT, e se dedicar nessa candidatura no terceiro ano. Tá? Como podemos calcular o GPA? Né? O GPA, de novo, a gente tem daqui para fora a nossa calculadora que a gente criou. Tá? Se você quiser, você pode mandar um WhatsApp aqui para a gente, né, direto, ou um e-mail com as suas notas, que a gente consegue fazer esse cálculo para você. Uma ferramenta que a gente criou daqui para fora. Mas que, de novo, cada faculdade tem a sua calculadora própria, né, que eles vão avaliar, né, a carga horária, matérias, notas, quais matérias e notas vão entrar ou não nessa conta, tá? Beleza? Mais uma dúvida. Meu filho também é um aluno de 9,5, sensacional academicamente, ótimo. Ele terá mais oportunidades do lado acadêmico ou do lado do tênis? Somos adultos, ficamos no acadêmico ou no tênis. Qual dará mais oportunidades? Olha, média 9,5 realmente um aluno que academicamente vai poder mirar lá em cima, né? Aí é importante de você ter essa conversa com a CSA, CSA, né, que a gente chama, a CSA, para saber que nível de técnico, né? Porque aí você pode ter essa conversa muito franca com eles, dizer, inclusive, que falou com daqui para fora, para perguntar, fazer essa pergunta, porque na parte do tênis eles precisam avaliar o nível técnico do seu filho. E aí avaliar, ok, vamos para o lado do tênis ou não, ao lado acadêmico, se você aí tem que ver, inclusive, com o seu filho, se ele estaria disposto a abrir mão do tênis se for para entrar numa faculdade melhor academicamente. Mas fazer essa análise primeiro com o tênis, né? Primeiro com a empresa, para saber se na parte do tênis ele vai ter boas oportunidades academicamente. E aí falar que, né, teve essa conversa aqui conosco e se fosse, né, possível, se ele estiver aberto a abrir mão do tênis, a entrar em faculdades melhores academicamente, aí sem dúvida a gente consegue ajudá-lo, tá? Mas primeiro faz essa análise na parte do tênis com a CSA. Média 9 ou 8,5 muda muita coisa em relação a quais faculdades poderei considerar aplicar? Sim. Quando você chega no patamar dos 9, é um outro patamar. Então, super recomendo para quem está naquele limiar ali do 8,8, 8,9, se der um salto para os 9, é um outro patamar. Então, faz muita diferença, sim. 1.410 é uma nota muito competitiva do SAT, ou seja, perfil forte acadêmico, é uma boa nota, tá? Depende de que tipo de faculdade você vai estar mirando, mas as faculdades super competitivas, essas vão pedir hoje na casa dos 1.500. Todos os nossos alunos estão aplicando para as top 15, top 20, top 30, seja os Estados Unidos, né? As principais faculdades do Canadá também olham também o SAT na casa dos 1.500. Tá? Você sente que um GPA de mais ou menos 3,8 precisa de melhora? Não, assim, não melhora, mas é um ótimo GPA já. 3,8 realmente é um ótimo GPA. Então, eu diria que você está muito, muito bem. Tá? Dá para aplicar para faculdades de excelência. Tá? Beleza? Acho que aqui já respondi tudo. Não. Quando você fala sobre nota, é avaliado também o grau de dificuldade da escola que o aluno está? Sim, Mariane. Esse é um ponto, né, que a gente falou no início, quando eu mostrei o processo seletivo, né, que o histórico escolar ele é avaliado no contexto que o aluno se encontra também. Ou seja, qual o rigor acadêmico que a sua escola está, que tipo de currículo você tem. E aí são anexados, geralmente, 2 documentos ao histórico do aluno para explicar que escola que é o School Profile e o Cover Letter. São 2 documentos que, inclusive, nada aqui para fora, a gente trabalha em conjunto com as nossas escolas parceiras, orientando como isso deve ser feito. Extracurriculares que não tenham tanto papel de liderança, mas que sejam muito mais focados em projetos pessoais, escrever livros, realizar um álbum musical, são bem vistos, fortes? Sim, sem dúvida. Se é algo que você faz com frequência, faz bem feito, faz com consistência, sem dúvida nenhuma. Né? Beleza? Então, acho que é isso aqui, pessoal. Queria agradecer aí o tempo de vocês. Espero revê-los em um próximo encontro. E,
Quando você fala sobre. Ah, acho que já respondi. E espero revê-los em um próximo encontro, então, pessoal. Obrigada novamente pelo tempo de vocês e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.